Boa tarde a todos. Estamos começando hoje mais uma edição do Diálogo com o Pesquisador, com a presença do professor Carlos Etchevarne, às 16h04 do dia 14 de setembro de 2020. Por questões de direito autoral, eu faço uma pergunta se todos aqui estão de acordo com a gravação e se manifeste quem discordar desse encaminhamento. Não havendo discordância, seguimos então com a gravação, que será disponibilizada no canal do YouTube do PPGAP. Então, temos aqui hoje a presença do professor Carlos Etchevarne, para diálogo com o pesquisador, em nome do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural. Eu queria agradecer ao professor Carlos Etchevarne, que também é membro dessa comunidade, como professor permanente, professor da UFBA, mas que integra aqui nossa comunidade como professor permanente, e dizer a ele que é uma honra sempre, primeiro, é uma honra tê-lo entre os professores do quadro do PPGAP, e uma honra tê-lo aqui para conversar conosco nessa atividade. Então, professor, antes de passar apenas a palavra para o senhor, eu faria algumas pequenas orientações técnicas. Eu peço a vocês que as perguntas a serem dirigidas ao professor sejam antecedidas por um pedido de inscrição aqui no chat, e assim que eu identificar a ordem de inscrição, eu vou direcionando as perguntas para que o professor possa respondê-las. Então, professor, se eu tenho o tempo que o senhor quiser para fazer sua exposição, e na sequência a gente, enfim, direcionará as perguntas, tirará nossas dúvidas com o senhor. Ok, muito bem, boa tarde a todos e a todas. Também para mim uma grande satisfação e também uma honra poder participar destas sessões que organizaram para ouvir a voz dos pesquisadores, né? Para ter ideia da trajetória profissional e também trajetória individual. No meu caso, estão muito ligados, né? Os eventos pessoais e os eventos profissionais. Eu vou seguir uma linha de raciocínio que eu tenho escrito aqui para não me perder muito e fazer um bom uso do tempo. Veja só, quando me perguntam, enfim, como é que eu segui a carreira de arqueologia, eu me remonto à minha infância, porque eu descobri o que era ser arqueólogo aos 10 anos de idade, quando, folheando umas enciclopédias que existiam em casa, né, descobri o que o arqueólogo fazia. Tinha imagens de ruínas, enfim, claro, se tratava de uma arqueologia clássica, da arqueologia do Mediterrâneo, com fotografias de templos gregos, enfim. E, enfim, meus irmãos me ajudaram a compreender melhor isso. Eu sou o mais novo dos irmãos, então eu sempre me metia no mundo dos irmãos adultos, né? E eles me explicaram melhor, enfim, o que consistia ser arqueologia, e a mim me pareceu, assim, fascinante esse trabalho. E que pensei que bom que seria ser arqueólogo. E a partir daí comecei, me lembro bem, a partir desse momento comecei a fazer muita atenção quando aparecia alguma questão vinculada à arqueologia, imagens. Lembro, por exemplo, quando teria uns 12 anos, mais ou menos, ter visto as imagens de Angkor Wat, que se encontram em Camboja. E isso fascina muito para uma criança, ou seja, todas as ruínas misturadas com uma vegetação exuberante, meio selvática, né? E pessoas trabalhando, descobrindo passo a passo essas ruínas, né? Então, depois apareceu Machu Picchu, as arqueologias mais americanas. Enfim, esse mundo da arqueologia monumental, né, claro, sempre me fascinou muito, né? Enfim, que foi muito tocado por essas questões vinculadas
monumentos, era a parte mais monumental, efetivamente, nesse momento, a arqueologia se desenvolvia em torno dessa questão mais monumental, e me deixava muito emocionado, assim, me tocava profundamente, né? Então, eu devo dizer também algumas questões relativas a meu grupo familiar, porque acho que isso também tem a ver com as minhas decisões posteriores, né? Eu sou filho de imigrantes de ambos os lados, né? Ou seja, tanto do lado materno como do lado paterno. Mas do lado paterno não tinha tantos vínculos com os suíços e franceses, não tinha tanta vinculação com eles, e pesou muito o lado materno, que minha mãe era siciliana e cultivou muito ao longo de sua vida as questões relativas à Itália, à Sicília. Então a gente via muitos filmes, via de todo esse período dos anos 60, 70, toda essa produção italiana muito voltada para a comédia e também para a tragédia, né? Músicas italianas, havia leituras, enfim, havia uma série de atividades dentro da minha casa, guiadas pela minha mãe, que também participava de todo o círculo italiano, enfim, sempre se curtiu muito essa questão, e isso me deu uma preparação especial, esse fundo familiar me deu uma preparação especial para ir depois atrás desses objetivos que foram determinando-me como arqueólogo, né? Lembro que na pós-adolescência, já talvez com menos de 20 anos, eu fui para a Itália e ia às casas dos parentes, enfim, das pessoas vinculadas a mim, e havia uma pessoa que eu gostava muito, era um senhor que era primo da minha mãe, que era o monsenhor do lugar, né? Era a pessoa mais prominente desse pequeno vilarejo no meio da Sicília. E eu tinha conversas longas com ele, aí passeando pelos campos, pelas colinas de Regalbuto, assim se chama o povoado, e ele contando, ele era uma pessoa muito erudita, era uma pessoa do campo, mas que, em função da sua posição como padre, ele acabou se cultivando muito, então conhecia os clássicos, falava latim, um pouco de francês, enfim, e havia muita vínculos com a literatura poética, né? Então Virgílio, todos os clássicos latinos, né, eram mencionados. E me lembro também que em minha casa, a minha avó falava poesias que depois me falava que era de poetas estranhíssimos, Torquato Tasso, por exemplo, do século XVI, ou então outros poetas, Virgílio também, do período imperial romano. Sabe, como é que chegavam esses versos a serem aprendidos por pessoas no meio da Sicília? Isso sempre me instigou a mim, né, para poder depois reproduzir familiarmente isso, né? Enfim, me direciono quando tomei a decisão de fazer arqueologia. Isso foi na cidade de Rosário, onde minha família morava. Eles consentiram imediatamente, sabendo que era minha vocação, não houve grandes impedimentos para isso, apesar de que, por exemplo, todos os meus irmãos fizeram cursos que ajudavam nas empresas de meus pais, eram contadores, arquitetos, enfim. E eu não, eu fiz arqueologia, ou seja, era evidente que não seguiria para trabalhar nas empresas da família, né? Então, meu primeiro
ingresso no mundo científico da arqueologia aconteceu na Universidade de Rosário, né? Com professores excelentes, né? Um corpo de professores fantástico, muito bom. Me lembro de Vitor Nunes Regueiro, Miriam Tarragó, Maria Teresa Carrara, eram corpos fantásticos de professores bem preparados e muito dedicados ao ensino também, à pesquisa e o ensino, né? Bem, aí teve uma série de experiências de campo, de participação em seminários, de participações em exposições pré-coloniais, pré-colombinas, né, como se denomina nesse período, se denominava nesse período a tudo que era anterior à chegada dos colonizadores hispânicos. Então, isso me preparou muito bem, me parece, tivemos uma preparação de arqueologia, especialmente de arqueologia americana, fantástica. E nesse período que predominava havia 3 linhas principais de pesquisa, né, de orientações teóricas. Uma era o historicismo cultural ecologista de Betty Meggers, né, que era discípula de James Stewart, e, por outro lado, havia também toda a linha europeia, francesa, de Le Ragurin, né, com a sua paleoetnografia, com ênfase nos aspectos dos conteúdos de cada sítio especificamente. E surgia nesse momento também a New Archaeology, né? Ou seja, que alguns professores já tentavam implementar no campo da prática mesmo, com a recuperação dos padrões de ocupação nas áreas das terras baixas da América do Sul. E, por último, já no final do curso, né, teve a descoberta de Lumbreras. Luiz Lumbreras, que era um peruano, que começou a trabalhar com a chamada arqueologia social, e que me pareceu extraordinário. Ou seja, a arqueologia social, além de ter como explicação de todos os processos culturais, como fundo, o materialismo histórico, havia também uma abertura da arqueologia para as questões sociais contemporâneas. Ou seja, a arqueologia devia ser feita para apoiar, para ajudar os processos de luta, os processos de reivindicações das populações oprimidas, né? Isso, Lumbreras foi um grande inovador nesse sentido na América Latina, acho que no mundo, não tenho certeza, mas me parece que no mundo todo, né? E isso, evidentemente, para uma pessoa que era jovem, ficou muito marcado, né, para mim. Bem, como todo mundo sabe, não vou entrar em detalhes sobre essa questão dos processos políticos pelos que passou a Argentina, o Brasil, enfim. As situações eram extremamente difíceis, professores que eram banidos, exilados, outros eram perseguidos, outros eram desaparecidos. Enfim, era uma situação de grande insegurança e angústia. Então, eu aproveitei a possibilidade de terminei o curso. Aliás, antes de terminar o curso, fui para a Itália também, passei um período e voltei só para fazer os últimos exames e terminar com o meu curso para ter já o título universitário, mas voltei e passei pelo Brasil rapidamente para saber as condições de permanência aqui e fui e me instalei em Itália. Definitivamente, passei alguns anos na Itália, em Roma, onde eu participei, enfim, fiz um curso de restauro, nas instituições de restauro do ICROM, né, que depende da Unesco, no Instituto San Michele, no Trastevere.
que é um dos melhores institutos para restauração do patrimônio edificado. E, evidentemente, claro, você trabalhava muito com a questão arqueológica. Aí aprendi muitíssimo, muitíssimo sobre arqueologia das cidades, né? Porque nós tínhamos algumas partes práticas também, ou seja, íamos analisar partes da cidade de Roma, pelas suas pelo seu traçado, pelas suas construções em evidência hoje, e também pela estratigrafia, porque aparece muito, em Roma, aparecem muitos espaços abertos em que se vê muito as estratigrafias e a emergência de edifícios do período imperial romano, né? Ou imperial romano, ou medieval, enfim. E outra coisa interessante, o que nós chamamos de sobreposições, ou seja, há uma, em parte, digamos, nas cotas, chamadas cotas positivas, né? Sempre aparece uma mistura de elementos que pertencem a momentos diferentes, e aprendi a fazer uma leitura do que é medieval, do que é romano, medieval, barroco, enfim, que às vezes aparecem em um conjunto em que à primeira vista não pode ser de fácil leitura, né? Ou seja, essa experiência de vida em Roma, e especialmente a partir desse curso que eu fiz, me pediu os instrumentos para poder depois fazer uma análises espaciais e análises de volumetria, de estilos arquitetônicos, enfim, aprendi muitíssimo. Depois vim para o Brasil, num momento determinado, se não lembro mal, foi nos anos 85, e eu já tinha conhecido o professor Pedro Agostinho, a professora Rosário Carvalho, né, aqui na Bahia, já tinha estado outras vezes, e nesse momento foi muito interessante porque estava se iniciando um projeto de salvamento arqueológico, projeto de salvamento Itaparica do São Francisco, que era no norte do estado, sobre o rio, o próprio rio São Francisco. E foi também uma experiência fantástica, uma mudança radical, né, de Roma para Rodelas, no meio do sertão são franciscano, né, uma realidade absolutamente diferente, né, mas também com uma possibilidade de aprendizado extraordinário, do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, muito, e etnográfico. Nós estávamos trabalhando na companhia de grupos de indivíduos, pessoas, dos grupos Tuxá. Tuxá de Rodelas tinha sua aldeia desde tempos imemoriais, e eles participaram nessas próprias escavações, nas próprias trabalhos de campo que nós realizávamos, né? Esse trabalho do projeto de salvamento arqueológico Itaparica do São Francisco foi concluído em 1988. Nós fizemos inúmeras saídas para campo, né, com algumas pessoas que posteriormente se dedicaram à arqueologia. Me lembro que uma vez fui para campo com Cristiana Santana, né? Nós participamos de trabalhos nas dunas de Surubabel, né? E foi muito interessante porque esse material que foi coletado, né, nessas escavações, que eram salvamentos, não eram escavações tão
rigorosas e sistemáticas, né? Esses materiais deviam ser analisados, né? E acabei ficando também para análise desses materiais. E eu me orientei para a parte cerâmica. Posteriormente, esses materiais serviram para minha dissertação de mestrado, que eu fiz na USP, com Luciana Palestrini, uma grande arqueóloga brasileira que introduziu uma metodologia de campo e que foi fundamental para quebrar aquela tradição de coletas indefinidas e sem elementos de localização de coordenadas, né? E, sobretudo, também ver as posições que elas ocupavam dos materiais dentro do sítio. Enfim, ela introduziu o chamado método de superfícies amplas, né? E a metodologia de Leroy Gourhan, ou seja, trabalho de decapagem, né, muito fino. Isso, eu trabalhar com Luciana Palestrini foi muito interessante. A gente manteve um relacionamento de aluno orientando muito bom, e chegou a ser de amizade também, porque a gente, claro, falando sobre questões italianas, ela é italiana, né? Entramos em outros aspectos culturais, musicais, de literatura, e isso fez com que se estabelecesse uma relação de proximidade muito grande, né? E depois eu soube, não pessoalmente, mas ela nunca me disse, mas depois eu soube por outras pessoas que ela me tinha em grande consideração, que me queria muito, né? Ela era uma pessoa também muito enérgica, muito seca, então talvez ela não se permitisse fazer esse tipo de manifestações, mas através de outras pessoas que conheci muitos anos depois, me contaram de que eu era o queridinho dela. Eu não sabia. Mas, de fato, foi uma experiência com Luciana Palestrini muito forte, né? Uma pessoa de caráter forte, e era, ou se amava ou se deixava, né? Mas foi interessante. Eu fiz, então, minha dissertação de mestrado com os materiais das dunas, o material dunar de Sorobabel, né? Dos 6 grupos de dunas que apareciam no trecho em que se fez o salvamento. Eram 6 grupos pequenos de dunas, não eram campos imensos, né? Mas todos esses 6 campos de dunares foram escavados e coletados, pelo menos alguns escavados mais sistematicamente, e havia material arqueológico, que era uma coisa bem interessante, porque até esse momento o que surpreendia as pessoas do local é que tivesse tido habitação, tivesse sido ocupado esse setor de dunas por alguém, por esses grupos, porque não se tinha notícias, né, até esse momento. E, na verdade, nós, em princípio, não pensávamos que houvesse, porque as dunas eram, digamos, nos parecia que as dunas fossem locais de pouca possibilidade, pouco potencial para a instalação de um grupo humano, né? E isso, uma vez decidimos, vamos passear pelas dunas, e nos encontramos com manchas arqueológicas de muito material lítico em superfície, extraordinário. Materiais e materiais e materiais que não terminavam nunca. Ou seja, foi também uma surpresa para nós e uma novidade, né? Esse fato de termos tantos sítios arqueológicos em dunas que antes não tinham sido descobertos. A partir de uma interrupção de caráter político institucional na direção do museu, né? Eu estava muito ligado ao professor Pedro e muito ligado à professora Rosário, e houve uma mudança de reitor e acabou demitindo o Pedro, desonerando do cargo, e ficamos
nas nuvens, sem saber muito o que fazer. E, nesse momento, decidi que seria interessante ir para fazer meu doutorado fora do Brasil. E fui para a França. Foi uma decisão bastante inesperada, da minha parte, inclusive, né? Porque Luciana já tinha se entusiasmado com ser minha orientadora para Luciana Palestrini, para fazer o doutorado. E eu decidi fazer isso, ou seja, de repente ir para a França, e fui lá e não tinha orientador nenhum, e procurei e encontrei Denis Vialou no Museu de História Natural de Paris, né, uma instituição muito tradicional, muito mais vinculada às questões chamadas pré-históricas na França, né? E especialmente também são aqueles que estudam, trabalham com missões paleoantropológicas, que trabalham com Homo erectus, com Homo sapiens, Homo sapiens antigos, e isso na África, na Índia, na China, enfim, várias missões. Ou seja, essa é uma instituição muito especial. Na verdade, eu tinha ido à França com a intenção de fazer um doutorado com os materiais que podiam aparecer nas escavações de Massarandupió, uma missão carmelitana que fica aqui no litoral norte, onde fica hoje, são praias famosas, né? Nesse momento não tinha estradas, nem nada que pudesse se tornar essa localidade famosa. Mas existiam ruínas, algumas ruínas da missão de Massarandupió. E eu achei que essa seria um bom local para analisar de forma bem circunscrita os processos de transformações das sociedades indígenas em contato direto com missionários católicos, né? E eu fui com essa intenção de trabalhar com Massarandupió, mas não podia desenvolver esse projeto no Museu de História Natural, e, além disso, os doutorados estavam determinados a serem concluídos em 4 anos. E para mim seria impossível voltar para o Brasil, fazer os trabalhos de campo, analisar e fazer a tese também. Então, eu decidi dar continuidade com aquilo que já estava familiarizado, que eram todos os materiais do salvamento arqueológico Itaparica, de São Francisco, né? E foi assim que preparei minha tese, né? Terminei a tese com as várias áreas as várias áreas diferenciadas ecologicamente que existiam na beira do São Francisco e que tinham sido motivo de intervenção durante o projeto de salvamento. Então, isso foi muito, muito interessante. Eu acho, né, que acabei, pese a todas as dificuldades que eu tive, porque havia muita dificuldade em ter acesso aos materiais, muitas coisas eram negadas, outras perdidas, enfim, foi bastante complicado. Mas, pese a tudo, eu acho que fiz uma coisa digna, razoável. Não estou, hoje em dia, estou com certa distância, estou insatisfeito com essa tese, poderia ter sido bem melhor, né? Mas, levando em consideração os problemas que existiam nesse momento, em termos institucionais, acho que consegui muita coisa. Então, voltei ao Brasil com meu doutorado. Aliás, antes porque eu fiz o DEA, que seria uma espécie de mestrado que tem lá, e com isso vim direto para o Brasil fazer os trabalhos de análise dos materiais. E
nesse ínterim, para este concurso para professor, não existiam as cátedras, né, as cadeiras de arqueologia, e foram criadas, tiveram que ser criadas. E, nesse sentido, teve uma grande influência para que sejam criadas, né, no departamento de antropologia, a professora Rosário Carvalho e o professor Pedro, que eram grandes estimuladores do trabalho da arqueologia, né. Passei no concurso, né, assumi em 1995 as cadeiras de arqueologia brasileira e de introdução à arqueologia, e só aí realmente que, a partir disso, que eu consegui criar as condições para que algumas pessoas que estivessem interessadas na arqueologia pudessem desenvolver-se. Antes queria falar algumas questões quando estive na França, né? Porque tive situações excepcionais, ou seja, sempre me movimentei em algumas âmbitos em que era ou massacrado ou diretamente muito estimulado, muito bem protegido, digamos, né? E na França tive meu orientador, Denis Vialou, né, que é um grande pré-historiador da arte rupestre, e da esposa dele também, Águeda Vialou, que realmente me ajudaram e muitíssimo, né? Foram muito colaboradores e me facilitaram uma série de coisas, né? Uma delas foi ir à Gruta de Lascaux, né? Por exemplo, a Gruta de Lascaux, você sabe, está fechada, há muitos anos que está fechada, mas é possível de ser visitada com autorização do ministro da Cultura da França. E, assim, tem uma série de protocolos que seguir, né? E nós conseguimos fazer todos esses protocolos e visitar a Gruta de Lascaux. Tem horários muito fixos, com um equipamento especial, com uma série de requisitos, tipo de líquidos que se passam para não ir com micro-organismos para dentro da gruta, né? E se passa através de uma porta blindada, praticamente. São ambientes blindados, né? Não há contato com o exterior, né? Para se manter justamente uma umidade e uma temperatura razoável, né? Para que não se deteriore. Isso foi uma experiência fantástica, né? Ou seja, conhecer a Capela Sistina da pré-história, né? Foi uma oportunidade que agradeço a Denis, né? Éramos um grupo muito reduzido de pessoas, se não lembro mal, éramos 6, 7 pessoas, né? Que a gente teve condições de visitar essas pinturas do período magdaleniense, né? Entre 15 e 18 mil anos atrás, né? Bom, minha tese, já falei, ou seja, teve o título da tese era Estudos da apropriação dos recursos do meio, da população, não, das populações pré-coloniais são franciscanas no estado da Bahia, Brasil. Já era um título longo, né? Mas definia bem claramente qual era meu tema de estudos, né? Então, aqui, né, quando chegando aqui, comecei, logo que cheguei, fui chamado para ver alguns sítios arqueológicos, fui chamado para ver questões vinculadas à cerâmica de coqueiros, que foi a primeira vez que eu vi, que fui, se não lembro mal, foi em 1993, por aí, ou 92 ou 93. E teve também uma participação numa escavação que foi feita em Santo Antônio do Paraguaçu, se não lembro mal, né? Foi uma escavação reduzida, controlada,
veio um arqueólogo dos Estados Unidos, contratado especialmente para dar algumas aulas, e foi também uma experiência bem interessante, com uma paisagem deslumbrante do Rio Paraguaçu, né, do lado do convento de Santo Antônio. Ou seja, teve essa sorte, diria, né, de poder participar de algumas atividades que foram de grande proveito para a minha vida profissional posterior. Tenho aqui anotadas algumas coisas, tipo, por exemplo, quem participou na minha banca, né, de concurso, nada menos que Haigarun Chessarian, da USP, e Imhil Wüst, de Goiás, né, duas professoras que são caracterizadas pelo rigor e pela severidade de suas posições, né? Eu falei em temida, professor. Temidas? Sim. Temidas, tá bem, perfeito. Melhor. Então, fui aprovado em primeiro lugar, com boa nota, enfim, e na verdade, comecei a atuar muitos meses depois, porque o meu processo foi extraviado, foi perdido. Ninguém encontrava o processo dentro da universidade. E a diretora da faculdade, nesse momento, era a Silvia Maia, que teve um papel também muito importante na minha carreira. Ela apoiou sempre, como diretora, toda a atividade que eu realizava, ela estava lá apoiando, ajudando, abrindo caminhos, né? Ela tinha dado ordens à secretária de que esse processo seja feito com celeridade. Bom, e ninguém sabia onde que ficava. Transitei por um monte de locais dentro da universidade. Até que Silvia perguntou a essa funcionária como tinha sido feito esse processo, porque não existia aquele processo que hoje tem de questões virtuais, né? Claro, era tudo em papel e era levado por uma pessoa de um lugar para outro. Resultado, esse nunca tinha saído da escrivaninha dela, estava dentro da gaveta dela. Se passaram, se não lembro mal, 10 meses, né? E só a partir dessa constatação que se agilizou tudo e fui contratado em fevereiro de 1995, mas o concurso foi no 94, na metade do ano de 94. Enfim, apenas um tipo de historinha para vocês verem que também tem seus probleminhas, né? Qualquer tipo de atividade dentro de uma instituição. Dizia que quando comecei a dar aulas, então, consegui realmente fazer núcleos, pequenos grupos de estudantes interessados. E surgiu a oportunidade de trabalhar em Pirajiba. É o grande primeiro projeto que eu coordenei e no qual puderam participar alunos da Universidade Federal da Bahia, né? Eu consegui as verbas se chamava ADCT nesse momento, mas hoje se chama a Fundação do Estado da Bahia, né? A FAPESB. Os recursos necessários para permanecer durante um ano fazendo trabalhos de campo. E foi excelente, porque isso não somente permitiu realmente começar a fazer pesquisas, mas também a forma em que foi programado acabou consolidando o grupo, né? Era um grupo muito bem coeso, muito entusiasta. Se viajava os fins de semana, todos os fins de semana íamos para Pirajiba. Só que devem considerar o seguinte, que Pirajiba fica
ainda, né, a 750 quilômetros de Salvador. Ou seja, ia em direção ao oeste, né, como quem vai para Barreiras, pouco antes de Barreiras. Isso é assustador, né, você fazer isso todos os fins de semana. Mas os alunos faziam isso com muito prazer. Eu viajava nas sextas-feiras, ele viajava na sexta-feira também. Eu ia com um carro, porque voltava um pouco antes. De modo que a gente fazia viagens pendulares, né, todas as semanas. Os feriados se aproveitavam mais, porque tinha mais dias para ficar em campo. E feriados, férias, enfim, sempre eram muito bem-vindos para fazer esse trabalho. E houve uma interação com a comunidade extraordinária, né? Houve um contato com as pessoas que nos viam todos os dias, conversávamos, falávamos, ou seja, não houve nenhuma separação entre os que pesquisavam e os moradores, né? Pelo contrário, houve uma troca de informação, troca de brincadeiras, de favores, enfim, havia uma relação que eu poderia considerar de amizade, que foi criando-se ao longo do tempo, né? E que isso permanece até hoje. Luiz Fernandes está trabalhando com materiais de Pirajiba e ele tem um acesso a esses sítios e a outros da região muito facilitados pela população, porque houve, do início, um contato de grande respeito e com vontade de incorporar essas pessoas ao nosso trabalho, né? Que eles entendessem o que nós estávamos fazendo aí. Que não era fácil para pessoas que estão normalmente acostumadas a trabalhar a terra, a cuidar de algum animal, são trabalhos rurais, né? Fazer com que uma pessoa fique 1 ou 2 dias raspando a terra para retirar alguns fragmentinhos de uma urna e de uns ossos que não serviam para, não tem valor econômico, né? Então, por que demorar tanto tempo e tanto cuidado quando a coisa não tem futuro, diziam eles, né? Então, é muito interessante porque eles acabaram, de alguma forma, vendo que isso já tinha outro... Além de não ter valor econômico, não significava não ter valor. Tinha outros tipos de significados, né, que podiam ser muito bem respeitados, adquiridos, enfim. Foi muito interessante. Esse projeto também nos provou as limitações que as pessoas da cidade têm, porque na localidade não existia eletricidade, não tinha telefones, não tinha água encanada, não tinha banheiros, ou seja, estávamos no ano 1996, essa altura, não tinha nenhum desses serviços urbanos que temos aqui dentro da cidade. Já nós tivemos que adaptar. E outra coisa, havia estudantes homens e mulheres. Ou seja, indistintamente tínhamos alugado uma casa e realizamos todas as tarefas, tentando combinar com as tarefas da comunidade, né? Então, foi uma experiência extremamente enriquecedora para todos, né? Surgiram outros projetos que eu me dediquei, né? Por exemplo, lembro um projeto de mapeamento de sítios arqueológicos do Recôncavo e do Litoral Sul. Isso foi em função de que essas regiões tinham sido estudadas do ponto de vista da antropologia, da etnologia, né? Foi um dos primeiros campos que foram feitos pelos antropólogos Pedro Agostinho, Rosário Carvalho, né? E eu achava que devia se procurar também ver
o que acontecia anterior à instalação desses grupos indígenas que tem hoje, né, esses grupos de populações originárias. Então, não tinha recursos para isso, mas aproveitei a proximidade dos 500 anos, né, que iam ser muito festejados em Porto Seguro. E fazendo umas chamadas arqueologias de contrato, mas via universidade, ou seja, os recursos iam parar a Fundação FAPEX, ou, às vezes, a administração mesmo da universidade, né, era realizados. Então, começamos a fazer esse trabalho de levantamento e de escavações sistemáticas, especialmente na Cidade Alta de Porto Seguro e na Cidade Alta de Santa Cruz Cabrália, né? Recuperamos os alicerces que tinham das casas que desapareceram. Quem vá para Porto Seguro e para Santa Cruz Cabrália poderá observar que não tem praticamente habitações contemporâneas. Grande parte da cidade desapareceu, porque foi abandonada, ou seja, o século XX se caracteriza isso por um abandono da cidade alta e um crescimento das cidades baixas, né, ou seja, mais próximos ao mar, aos rios. Então, a gente recuperou todos os alicerces, encontramos muita quantidade de material arqueológico do século XVII, do século XVIII, do século XIX também. Então, foi muito interessante. E foi nessas ocasiões que a gente descobriu os alicerces, uma parte de um engenho. Isso é muito interessante de contar. Esse engenho, por que nós descobrimos que era um engenho? Porque havia uma quantidade enorme de formas de pão de açúcar. As formas de pão de açúcar são os moldes, digamos, onde se coloca o melaço e se deixa cristalizar, né? Só que essas formas de pão de açúcar eram de cerâmica e não eram formas tradicionais que se encontravam aqui no Recôncavo. Eram menores, mais afuniladas, e de uma pasta cerâmica muito especial que não tinha paralelismo aqui no Brasil. Juntamente com isso, encontramos um piso, aliás, mais do que um piso, um contrapiso, de chão batido, digamos assim, misturado com cal, sobre o qual havia muito material cerâmico indígena e também português. Panelas portuguesas, inclusive de um tipo de fabricação que se faz no norte de Portugal, outras objetos também de portugueses, como parte dos ferros de um barril de madeira, uma série de objetos, e fragmentos cerâmicos tupi, tipicamente tupi. Na arqueologia se identifica muito rapidamente o material de origem tupi, né? Está muito bem estudado isso. Junto a isso, um tembetá. Tembetá, como vocês sabem, é um enfeite, na verdade é um distintivo que usa prerrogativa masculina, principalmente, né? Você fura o lábio inferior e se coloca uma pedra muito trabalhada, fina, cilíndrica, normalmente verde ou verde azulado, né? Ou branca também pode ser, e fica sobressaindo da boca, né? Isso é denominado tembetá. E esse tembetá, um belíssimo tembetá, foi encontrado nesse sítio que era um engenho. E analisando as informações de Gabriel Soares de Souza, que foi um cronista do século XVI, ele trabalhou em 1578, se não lembro mal, até 1583, analisando todas as
os povoamentos que existiam na costa brasileira, apontando todos os acidentes geográficos, rios, mata, enfim. E, quando chega a Porto Seguro, ele menciona um engenho, e o engenho é chamado de Itacumirim. E diz de quem era a propriedade, de quem era, enfim. E o que é interessante é que a praia, atualmente, ou seja, estamos na beira da praia, uma faixa esse engenho ficava na restinga da praia, né? Hoje passa uma rua que divide a praia de areia com essa restinga, né? Mas essa praia se chama Itacimirim, ou seja, é apenas uma pequena corruptela de uma única letra que muda o nome da localidade, né? Mas isso consagra realmente o fato de que... sim, outra coisa mais. Gabriel Soares de Souza, menciona essa localidade de engenho de Itacemirim, a meia légua ao norte de Porto Seguro, da cidade de Porto Seguro. E isso está exatamente a 3 quilômetros de distância de Porto Seguro, ou seja, a meia légua que ele menciona. Nós fizemos também datações por termoluminescência, né? E elas são coincidentes, material cerâmico tupi e material cerâmico português. Sendo que o português é muito menos a margem de erro, vai de 1480 a 1520, ou seja, 1520 talvez não é possível, mas de 1500 em diante já havia grupos colonizadores. Posteriormente encontrei em um arquivo em Lisboa uma informação de que antes do envio essas missões econômicas, das capitanias, da criação das capitanias, que eram justamente para a produção de açúcar, o rei Dom Manuel, em 1516, ela envia para o chamado Brasil homens expertos em plantações de açúcar, com instrumentos e mudas para serem cultivadas aqui. Ou seja, já havia, antes da formalização, da oficialização dessas unidades produtivas, que eram as capitanias, uma atividade econômica vinculada a açúcar. E, recentemente, vi um autor que menciona, que trabalha sobre a questão do açúcar. Não fui eu que descobriu, foi ele que descobriu nos arquivos holandeses, nas bolsas de que cidade holandesa, não me lembro agora, de uma cidade holandesa famosa, tipo Antwerpen ou Amsterdã. Tenho a impressão que seja Amsterdã mesmo. A cotação do açúcar de Pernambuco, isso em 1519. É muito interessante isso, ou seja, se já é cotado é porque a produção era notável, né? Era importante, né? Ou seja, nós temos na Bahia talvez um dos primeiros, os vestígios de um dos primeiros engenhos de açúcar no Brasil, né? A partir daí, eu fui trabalhando bastante nessa região com outra equipe, né, que foi contratada com pessoas de fora da Bahia, e eu acabei criando um núcleo de arqueologia que dependia da UFBA, né, núcleo NAPAS, núcleo de arqueologia, não me lembro mais o que significa, de pesquisas arqueológicas, uma coisa assim.
Enfim, o que... Núcleo Avançado de Pesquisas Arqueológicas, NAPAS. Obrigado. E trabalhamos até os anos 2000. Depois teve uma reviravolta e foi difícil manter esse grupo e manter esse núcleo, acabamos desistindo, né? Mas a ideia era justamente de criar uma base de atuação em termos de arqueologia nessa região, porque nos parecia riquíssima em termos de informação, de sítios arqueológicos, de contato com populações indígenas contemporâneas. Você podia construir todo um contínuo de ocupações a partir de tempos imemoriais, né? A ideia era essa, fundamentalmente. Deixa eu ver o que mais posso falar sobre. E mais ou menos para o mesmo período, da 1998, começamos a trabalhar na Praça da Sé. A Praça da Sé foi um mega projeto. Na verdade, se iniciou com uma coisa bem modesta. A ideia era que, em função das novas transformações, as transformações que iriam ser produzidas na Praça da Sé, do ponto de vista arquitetônico, né? Havia um interesse em criar uma nova Praça da Sé para a comemoração da fundação da cidade de Salvador. Fariam uma série de intervenções que talvez pudessem ser antecedidas por prospecções arqueológicas. Então, eu sabia já de antemão de que havia alicerces da Igreja da Sé, por uma situação também do destino, que um dia passava pela Praça da Sé, e a prefeitura municipal estava instalando um banheiro público, e abrindo um grande buraco, vi que estavam os alicerces da Praça da Sé e que estavam retirando esqueletos, né? Quebrando esqueletos e jogando fora. Então, comuniquei isso, fiz uma denúncia no IPHAN, comuniquei e mandaram parar a obra, enfim, transformaram isso. Iria ser feita imediatamente uma pesquisa, mas acabou não sendo feita. Isso ficou sempre na minha cabeça, ou seja, tem os alicerces da antiga Igreja da Sé, lá naquela região. Quando houve essa veiculação na mídia de que iria ser transformada a praça, fui lá e conversei na prefeitura para ver se eles estavam interessados no trabalho de arqueologia prévio. E na minha ideia era determinar a existência desses alicerces, tentar reconstruir o que aparecia dentro dos alicerces, com a divisão de capelas, enfim. Era uma coisa bem modesta. Só que, a essa altura, o projeto era muito mais, o projeto arquitetônico envolvia muita transformação, e o IPHAN não aceitou dessa forma. Então, pediu para que seja feito todo um trabalho de arqueologia em toda a Praça da Sé. Ou seja, a Praça da Sé está composta por dois espaços, em forma de L, mais ou menos em forma de L. Um que é perpendicular à parte lateral da catedral, que estava onde tinham o colégio dos estudos, pátio dos estudos gerais dos jesuítas, e uma série de construções de quarteirões, né? E a Igreja da Sé, que era transversal a esse conjunto de edifícios, que tinha uma disposição orientada para o mar, né? Enfim, o que nós chamamos Praça da Sé hoje é uma composição recente, é um espaço criado apenas na década de 30 do século XX, né, quando se eliminaram esses conjuntos residenciais e a própria igreja matriz, a igreja principal, a verdadeira Igreja da Sé, a primitiva Igreja da Sé. Então, era um trabalho imenso, extraordinário.
nós tivemos que contratar algumas pessoas. Ainda todos os meus alunos continuavam sendo alunos. Ninguém tinha se formado em museologia, enfim, eram fundamentalmente alunos de museologia. Só uma pessoa de ciências sociais tinha, que era a Áurea Tavares. O resto era todo o pessoal de museologia que tinha decidido trabalhar em arqueologia. E tive que contratar pessoas do Rio de Janeiro para que venham a trabalhar e me ajudar na execução desse mega projeto. Nós chegamos a ter um projeto trabalhando um número aproximado de 70 pessoas, ou seja, entre trabalhadores, nós chamamos de trabalhadores braçais, são aqueles que nos auxiliam na parte mais pesada de campo. Mas tinha bolsistas, tinha voluntários, enfim, havia um número muito grande de pessoas que trabalhavam, que devia ser administrado, ou seja, a parte econômica, digamos, desse mega projeto, tinha alguém especificamente que trabalhar com isso. E aí surge a figura de Júlio. Júlio que foi fundamental em muitos projetos de arqueologia da Bahia. Ele conseguiu administrar toda essa mare magnum de pessoas, porque não era apenas o salário, era vale transporte, vale alimentação, problemas com saúde que aconteciam, com arqueólogos que vieram de fora, aluguel de casas, enfim, uma quantidade muito grande de fatores que se reuniam e que se devia administrar, e que eu, sinceramente, não teria condições nenhuma de fazer. E Júlio fez de uma forma exemplar, né? Ou seja, maravilhosamente bem. Não teria sido nenhum projeto dos que sucederam se não tivesse a figura de Júlio, que foi, eu sempre digo que ele teve um papel tão importante para a arqueologia baiana, sem ser arqueólogo, que muitos arqueólogos invejariam, né? Porque ele foi básico, diretamente. Né? Vocês que o conheceram podem dar testemunha disso. Então, Praça da Sé deu como resultado uma quantidade grande de trabalhos, né? Ou seja, foram dissertações de mestrado, de Carlinhos, por exemplo, a dissertação dele, Áurea Tavares também, a dissertação dele, teve trabalhos de especialização de Lírio, não me lembro. Andersen Lírio. Andersen Lírio, exatamente. Trabalhos de doutorado, como me ajuda, Carlinhos, outra vez. Tereza Cristina Mendonça. Exatamente. E muitas artigos que surgiram em torno dos trabalhos que foram realizados aqui. E me ajudou a fazer meu pós-doutorado em 2005, né, quando fui para Portugal. Ou seja, meus títulos e, enfim, atividades profissionais vão de muitos países. Fui me formando em muitos países, né? E eu consegui contatos com a professora Conceição Lopes, né? E eu me apresentei, ela não me conhecia, mas muito gentilmente me ofereceu, sim, acolhida na instituição, e ela ficaria monitorando, digamos, as minhas atividades, e isso foi essencial, porque me ajudaram muito a compreender, passar esse tempo, foram 6 meses apenas, né? Mas esse tempo passado em Portugal foi essencial para entender muita coisa que acontecia aqui na Bahia, especialmente na parte de objetos cerâmicos, né? Que uma grande quantidade era importada de Portugal, e ainda as tecnologias portuguesas foram também implantadas aqui na Bahia. Ou seja,
nos primeiros séculos, era material trazido de Portugal, mas também já havia uma produção local em algumas áreas do Recôncavo, por exemplo, na área de Jaguaribe, uma área que recentemente estive debruçado sobre documentação, que já é mencionada como uma atividade essencial e muito intensa no século XVIII, e é mencionada já dizendo que esses locais, de forma indireta, mas dizendo que essas localidades já tinham tempos enormes, 100 e 200 anos trabalhando-se na região. Né? Se tratava de documentos que brigavam pelo uso das terras para fazerem barro. Né? Então, esse trabalho com Conceição Lopes foi muito interessante. Houve imediatamente uma afinidade muito grande e começamos a preparar. A gente viu a necessidade de pensar em trabalhos conjuntamente, Universidade de Coimbra e as universidades daqui no Brasil, e para fazermos fóruns, né, atividades conjuntas para discutir questões vinculadas à arqueologia urbana, né, as arqueologias que competiam às áreas urbanas, né. E fizemos quatro fóruns conjuntos, né. O primeiro foi aqui na Bahia, em 2006, depois foi em 2008 em Coimbra, depois foi em Recife, e o último foi, se não lembro mal, há 2 anos atrás, na Universidade de Aveiros, né? Algarve. Algarve, sim, perdão, Algarve. No sul do Portugal. Iria ser feito um encontro agora, ano passado, aqui no Brasil, mas a pessoa que estava encarregada disso não conseguiu os recursos necessários. Né? Mas isso é muito interessante, porque isso faz convergir um pouco as informações que se tem de um lado e do outro. Né? A gente não pode trabalhar arqueologia urbana sem pensar em Portugal, pelo amor de Deus, é impossível. Os modelos de ocupação, os tipos de arruamento, as igrejas, os estilos, o material doméstico, enfim, tudo é muito vinculado a uma tradição portuguesa. Claro que não seria igual, não pode ser igual, mas, evidentemente, há são raízes que podem ser modificadas aqui, mas que devem ser buscadas em Portugal, sem dúvida. Né? Eu lembro ter organizado também, em 2002, organizei um curso de cerâmica que foi um sucesso. Eu consegui esse curso com os melhores especialistas sobre restauração de cerâmica, do Instituto per l'Arte e Restauro de Firenze, de Florença. Totalmente grátis, o governo italiano pagava tudo. Isso para mim foi muito gratificante, realmente, né, ter conseguido isso. E participaram pelo menos umas 30 pessoas, restauradoras daqui da Bahia, de diferentes instituições, e algumas que não estavam ligadas às instituições também. Nisso entrou também, para participar desses cursos, 3 trabalhadores da Praça da Sé, que se destacavam por seu cuidado no manejo dos objetos. Sim, porque outra coisa, nós ensinamos esses trabalhadores a trabalhar, a entender o que estavam fazendo e que tipo de material era esse, a fazer a separação entre um material cerâmico, uma faïença inglesa, ou seja, as pessoas que trabalharam conosco, elas foram também informadas, elas foram capacitadas, digamos, para fazer um trabalho de campo bem feito,
porque eram cuidadosos, acabaram sendo cuidadosos com todos os nossos, nas partes em que estavam trabalhando, e reconheciam também, saíram reconhecendo os objetos que encontravam. E 3 deles se destacaram fundamentalmente, e eles fizeram esse curso, e foram brilhantes, ou seja, eles saíram restauradores, praticamente, né? São grandes restauradores, mas alguns deles são solicitados para trabalhos, e um deles ainda hoje faz trabalhos de campo, né? Que é o Fernando. Isso realmente me provocou uma grandíssima satisfação de ter conseguido isso e de ver os resultados, né? Bem, em que estou trabalhando hoje, atualmente, né? Parei um pouco com a questão da arqueologia das cidades, apesar de que é uma área que me interessa muitíssimo. Os materiais recoletados estão hoje na reserva do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA, mas está impossibilitado de visitar, enfim, de conhecer, porque está em processo de reorganização, né? Mais uma vez organizando-os. E então eu fui chamado, na verdade, por pessoas do interior para ver alguns sítios de pinturas rupestres. Me lembro bem que estava trabalhando na Praça da Sé e veio uma pessoa já de uma certa idade e me apresentou uma fotografia e me disse que isso era de Morro do Chapéu e que queria que eu fosse até lá. E, paralelamente a isso, uma pessoa sou péssimo para nomes, hein? Já poderiam ver, né? Antônio Dourado é do CPRM. Da CPRM, também me convocou para ir a Morro do Chapéu para ver esse mesmo sítio. Então, tive a oportunidade de ir pela primeira vez a ver esses sítios em Morro do Chapéu. Isso deve ter sido nos anos 98, talvez. E a partir daí descobri coisas fantásticas, porque o Dourado conhecia muito bem a região. Fui acompanhado de um geólogo que é amigo meu, também amigo meu, chamado... Vou me lembrar. Osmário? Não, da CPRM também. Da CPRM. Não foi o Dourado? Foi Dourado por um lado, e o geólogo... Ah, sim, eu lembrei. Adriano Martins. Então, eles me levaram a vários sítios de pinturas que eram excelentes. Enfim, conheci Lagoa da Velha, Espinheiro, enfim, uma série de sítios realmente que me deixaram de boca aberta. Aí percebi como era... E também outra coisa, veio uma pessoa da Bélgica, um professor da Universidade de Liège, para... me perguntou se tinha chegado umas fotografias para ele, e me perguntou se essas imagens eram reais, né? E eu falei que sim. Se tratava de umas fotografias dos sítios de Iraquara, de Lapa do Sol. Então, ele veio, esse professor, junto com uma aluna, e eu os levei para Iraquara, enfim, fizemos uma visita. Ou seja, eu já começava a descobrir um mundo que, para mim, não tinha ainda muita familiaridade, né? Mas fiquei também fascinado por ele. Então, surgiu a oportunidade de apresentar em uma edital da Petrobras um projeto para trabalhar com os sítios e educação patrimonial. A gente conseguiu esse edital, vencer esse edital, e começamos a trabalhar. E imediatamente apareceu outro edital de premiação do Prêmio Clarival do Prado Valadares, da Fundação Odebrecht, para trabalhos de história, enfim. E eu apresentei um projeto de um livro com arte rupestre, e saiu vencedor esse livro. Então, consegui, no ano 2006,
fazendo trabalhos de campo, e novamente Júlio aí presente, organizando todos os trabalhos de campo, né? Fantástico, porque eu não podia deixar de dar aulas aqui. E fizemos um livro que eu considero uma coisa muito bonita, muito especial, muito querida, e pena que não tenha tanta divulgação, né? Que não tenha, apesar de que a gente tentou que sejam distribuídos muitos livros no interior do estado, mas não chega a ser a quantidade necessária como para que se torne popular, né? Então, ultimamente estou me dedicando muito às pinturas rupestres, e eu gosto demais, cada vez me entusiasmo um pouquinho, cada vez que eu vou, que encontro um motivo novo, um sítio novo, uma ideia nova, enfim, um mundo a ser descoberto ainda, me parece, muito pouco, porque nós temos uma quantidade enorme de sítios rupestres em todo o estado da Bahia, né? Especialmente na Chapada Diamantina, claro. Então, são minhas últimas considerações acerca da minha atividade, da minha formação, de meus interesses, das pessoas que trabalharam comigo. Enfim, se houver alguma pergunta, eu estou já sem voz. Vou tomar um pouquinho d'água e volto. Pode ser? Pode sim, professor. Ok, um instantinho só. Tá bom. Bom, tivemos aqui a fala do professor Carlos Echevarne, que fez um panorama sobre a sua trajetória bastante denso, em que mostrou como as suas opções pessoais acabaram conduzindo ele à busca da formação acadêmica, na graduação, na pós-graduação, e também como é que acontecimentos extraordinários da própria vida acabaram também se unindo a isso, a exemplo do projeto PSAI, no Submédio São Francisco, no qual ele fez a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, e depois os eventos de pessoas que buscaram ele para a arte rupestre e a própria localização da Sítio da Sé. Professor, temos aqui já inscrito para as perguntas o professor Albérico, e peço que os demais façam inscrições aqui no chat para a pergunta ao professor. Professor Albérico. Oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Carlinhos, no caso a pergunta é assim mesmo oral ou é no próprio chat? Oral. O chat só se inscreve. Ah, tá ótimo. Deixa eu colocar a câmera aqui. E aí, pronto. Estou aparecendo aqui, metade, e agora estou aparecendo como um todo. Bom, é sempre bom, né, ouvir Echevarne falar. É um aprendizado de vida, não é só um aprendizado acadêmico, né? Então, para a gente é um prazer enorme, um amigo muito querido, assim como você, e outros mais que eu tenho o privilégio de conviver, mesmo que através de um computador. Mas a minha pergunta, Carlos, é uma pergunta bem simples, né, de um estudante curioso, não seria minha em particular, mas eu me coloco aqui na posição de um estudante bastante curioso, porque dentro da tua trajetória de vida, que você falou muito bem aqui, a gente estava acompanhando, né, você tem uma vivência, uma experiência internacional que poucos arqueólogos brasileiros têm, né? Inclusive dentro do teu próprio núcleo familiar, né? Você colocou bem isso, o pai e a mãe também. Então, a minha pergunta é uma pergunta bem simples, né? Por que o Brasil? Por que viver no Brasil? Por que viver na Bahia? Né? Você sempre fala para a gente que é um baiano da gema, mas a gente sabe que esse baiano da gema tem uma origem muito rica. Por quê? Só um detalhe complementando, o professor é nacionalizado brasileiro, hein? Sim, sim. Justamente, por isso que ele é o baiano da gema. Sempre brinco disso, sim. Na verdade, para quem vem de fora, né, na Bahia é sempre muito atraente, muito envolvente.
Tem muitas coisas sedutoras aqui, né, na Bahia, né? Em termos de clima, de cores, músicas, aspectos diferentes, muito diferentes, e aparentemente também muito acolhente. Digo aparentemente, porque tem coisas que não são tão acolhentes e que em muitas circunstâncias me deixaram assim do lado de fora e me provocou muita pena, assim, muita dor. Pensar que eu estava já entroçado aqui no mundo baiano e de repente não, você não é daqui, você é de fora. Isso às vezes tem a ver também com as questões profissionais, né? Tive muitas dificuldades ao início, por vir de fora, justamente, e estava nesse momento melhor preparado que os outros, né? Hoje não mais, mas historicamente, digamos, quando cheguei, tinha melhores condições, mais capacitado, mais títulos, enfim, uma série de coisas que provocaram muita inveja. Mas, de qualquer forma, isso foi superado porque tenho já conseguido muita coisa aqui, relações de amizade, de afeto, que me deixaram extremamente satisfatório. Mas, voltando a essa pergunta, ou seja, por que Bahia? Na verdade, eu conhecia Bahia e conhecia duas pessoas que foram profissionalmente fundamentais, que era Pedro e Rosário, que foram muito meus amigos, são muito meus amigos neles, né, ainda hoje. Foi se construindo, né, uma espécie de amizade e de direcionamento profissional também ao mesmo tempo, porque para eles estava faltando também esse lado arqueológico que eles não tinham e que achavam que era fundamental. E, de fato, até pouco tempo atrás, não tinha muitos arqueólogos aqui. Quando iniciei, não era só eu, o arqueólogo mesmo, né? Então, eu, de alguma forma, encontrei também esse lugar de me desenvolver aqui. Não vim apenas para oferecer, eu também recebi muita coisa, né, aqui na Bahia. Me fui construindo aqui na Bahia, né? Isso não posso deixar de ressaltar, né? Ou seja, os próprios temas de trabalho de pesquisa são baianos, né? Exclusivamente baianos. Eu trabalho só na Bahia, não trabalho fora da Bahia. Então, é um pouco isso. Uma parte porque o ambiente físico, social é atraente e bem sedutor, mas em parte também pelas circunstâncias pessoais que fui construindo, né? Que fui me direcionando aqui. Agora dá para entender o tanto do amor que ele tem, né? E que as pessoas têm amor por ele, né? Dá para entender bem. Obrigado, Bérico. Um abração para você e Olívia. Tá bom. Professora Sueli Amâncio. Cadê Sueli? Com certeza está por aí. Deixa eu ver aqui. Aqui está. Aqui. Está aberto. Sueli. Oi! Boa tarde a todos. É sempre bom, né, a gente ver os colegas falando sobre sua trajetória. Eu lembrei muito que eu assisti uma vez uma trajetória da Edith, né? E é muito legal a gente ver como é que as pessoas chegaram a determinados pontos e como como foi sua formação, que é bem diferente na minha época, a minha formação da formação do povo que hoje está com 40 anos, de 30 a 40 anos, né? E a gente se vê um pouco nas histórias
o Carlos estava colocando aí. Eu ia fazer uma pergunta, mas você respondeu antes de eu fazer, que eu queria saber se você já tinha feito trabalho fora da Bahia, e você acabou de dizer que só fez trabalho na Bahia, né? Sim, Então, era para saber justamente isso. não, a não ser quando eu estava, assim, por exemplo, estava fazendo doutorado na França, participei de trabalhos de campo na França, num sítio solutrense, Frisinho. Quando estava em Roma, participei também de escavações nos foros imperiais, uma cultura medieval, desse tipo de atividades assim, mas eu coordenando, enfim, eu só na Bahia. Ok, obrigada. Lembrei de uma coisa, tem uma fotografia minha que queria mostrar para todo mundo. Ela apareceu na hora que o senhor estava falando da trajetória do mestrado e do doutorado. Bom, essa fotografia que mostrou Carlinhos é uma fotografia de uma escavação que nós tínhamos feito com a equipe do Projeto de Salvamento Arqueológico Itaparica, com talvez 25 quilos menos, mais ou menos, e muitos anos menos, né? Então, é assim que eu lembro de você. Eu conheci você em Itaparica. Sim. Que eu fui convidada para passar um mês em Rodelas, e eu fui porque foi um pouquinho antes do trabalho de salvamento arqueológico de Xingó. Eu estava começando a arqueologia, aí eu queria ver como era um projeto de salvamento, aí eu fui, aí aí quando eu cheguei lá foi que eu te conheci. E eu conheci também, era Guga, como é o nome do antropólogo? Guga, não é isso? Sim, Guga. Guga e a Rosário. Foi que eu conheci vocês naquele momento. Eu passei um mês, mas era muito difícil, Tia Varney. Eu tive um problema intestinal que foi parar no hospital, porque só comia sopa de bode. Mas eu não prestei atenção na foto, eu não apareço na foto, lógico, não, né? Não, não sei se está vendo agora, é a Verbena e eu. E sim, essa eu vi, você e Verbena no abrigo. Sim, exato, sim, escavando. Isso, essa eu vi. Itacoatiara 1, deve ser esse. Isso, então, em Carlos Etchevarne, todo com cabelo cachadinho, sabe? Cabelinho preto cachado, e as meninas a paquerar Carlos Etchevarne. Mas eu vou contar uma anedota para rirmos um pouco, né? Porque nessa época, Rodelas só tinha um telefone. Mas um telefone mesmo, um aparelhinho de telefone só. E esse aparelhinho se encontrava dentro de uma casa, a Telebahia, não sei quem seria a companhia que organizava isso, tinha uma casa que tinha alugado e um telefone. Então, quem queria falar no telefone, e esse telefone ficava numa mesa no centro da sala. Então, tinha a recepcionista, que também passava as ligações, e esse telefone. Então, eu queria falar algumas vezes, ia para lá. E eu descobri que quando eu chegava, as pessoas chamavam as outras, venha, porque eu falava de forma diferente. Então, era um espetáculo. Eu se tornei um espetáculo de Rodelas nessa época. Claro, com sotaque diferente, né? Um sotaque diferente, bonito, e trabalhando com arqueologia. O povo ficava encantado, né? Mas foi muito bom te ver, te ouvir, viu? É um prazer sempre estar aqui com vocês. Ok, obrigado, Sueli. Um beijinho. Outro, tchau. Agora, então, Gustavo, por favor, inscrições aqui pelo chat. Depois do Gustavo, não temos mais inscrições. Inscrições aqui pelo chat. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, me chamo Gustavo, sou aluno do programa de pós-graduação. Professor Carlos Etchevarne é um daqueles nomes que a gente logo se preocupa em aprender a escrever para poder mencioná-lo, porque é de uma potência, né, para falar de arqueologia urbana, para falar de arqueologia na Bahia,
quando me deparo com a arqueologia, eu já encontro o nome dele reiteradamente com as assertivas realmente bem pertinentes, e eu me orgulho muito de poder participar da presença dele. É uma pessoa que faz um bem enorme para todos nós. Então, professor, eu queria explorar um pouco mais que o senhor falasse quanto a esse... Porque, assim, eu acredito que o senhor é a pessoa que mais tem propriedade para falar disso, né? Esse contato da arqueologia com a área pública, com o Estado, de que maneira que isso... acho que o senhor já até comentou uma vez comigo que tinha um plano para fazer, né, um mapeamento de todos os sítios rupestres da Bahia. E aí, esses dias estudando me fez pensar, não seria o caso, né, desse reconhecimento do patrimônio arqueológico e do patrimônio cultural como um direito fundamental, e daí pensar, não existe possibilidade de municípios em que no seu espaço territorial sejam encontrados, registrados sítios arqueológicos, de um plano e de um sistema de gestão dessa cultura municipal. Então, esses planos municipais da Bahia, e de que maneira quais são os desafios agora? Eu queria explorar um pouco mais isso, que o senhor falasse um pouco mais isso de suas experiências e o que nosso futuro está demonstrando. Sim, Gustavo, obrigado por suas palavras, acho muito generoso de sua parte. Mas veja só, não sei se sou eu, ou se é para todos os arqueólogos da mesma forma, mas eu tive muitas dificuldades de ser compreendido pelo staff administrativo, seja estadual quanto municipal. As tentativas não foram poucas, foram inúmeras. Para não dizer que foram todas inúteis, teve um único caso, relativamente recente, de um gestor do IPAC. O diretor do IPAC, Federico Mendonça, quando estava dirigindo o IPAC, ele realmente reconheceu a importância de que essa instituição tivesse alguma coisa a ver com esses sítios, porque eles não pensam como que também são elementos, monumentos baianos que devem ser conservados, preservados, divulgados, enfim, usados. E a gente organizou um projeto belíssimo, eu a considero belíssimo, pelo menos nos princípios, chamado Circuitos Arqueológicos de Visitação. Porque entendemos que os sítios não devem ser preservados não devem ser fechados para ninguém ver, para preservar. Pelo contrário, tem que ser abertos, tem que ser mostrados, tem que ser usados. Eu gosto de usar a palavra usado porque isso provoca uma certa comoção nas pessoas. Sim, os sítios arqueológicos têm que ser usados, no bom sentido. Eles têm que ser aproveitados para uma visitação controlada, uma visitação seletiva, um turismo seletivo, de forma que nós tínhamos organizado esse projeto em 5 municípios, no projeto piloto, em 6 municípios no projeto piloto, era Lençóis, Iraquara, Palmeiras, Morro do Chapéu, Wagner e o último, Seabra. O que nós fizemos? Como trabalhamos? Trabalhamos, primeiro, trazendo as pessoas mais representativas da comunidade, das comunidades. Íamos iniciar, a primeira coisa que sempre fizemos é chegar à prefeitura e dizer quem somos, o que nós estamos fazendo e que gostaríamos também de receber qualquer dessa educação, Secretaria de Educação, de Turismo, de Cultura, o que for, participando nesse projeto, né? Sempre fazíamos isso. E, claro, não tendo sucesso, íamos para outras lideranças. Mas lideranças podem ser de qualquer tipo, professores, diretores de escola, sindicalistas, homens, como se chama, religiosos, né? Que nos ajudassem a fazer com que as pessoas compreendessem
o que nós pretendíamos, né? Ou seja, buscamos também, como diria, a aliança dessas pessoas para poder participar, para poder transmitir isso às comunidades. E estava sendo um sucesso, porque nós tínhamos conseguido, nesses 6 municípios, estabelecer itinerários de visitação. Mas o que eram esses itinerários de visitação? Eram locais para serem visitados, mas que não era apenas arqueológico, incluía outros elementos, era uma cachoeira, um cemitério, uma igreja, um casario, produtos regionais. Me lembro que havia um alambique com a roda d'água, né? Ou seja, havia uma variedade de coisas para serem vistas, naturais e culturais, e culminava com a visita a um sítio arqueológico, preparado justamente para a visitação. Conseguimos folders com informações básicas, fizemos escavações em alguns dos sítios, justamente para poder proporcionar informação correta a um visitante que queríamos que seja um visitante exigente, né, no sentido de que não queríamos turismo de massa, né? Ou seja, quem vai visitar um sítio arqueológico normalmente quer uma boa informação, né? Não gostaríamos que seja mentido ou falseado a informação. Então, queríamos ter dados concretos arqueológicos, né? Ou seja, tínhamos construído esse itinerário, tínhamos folders bonitos, estava faltando implementar. Só que mudou o governo, do governo Wagner para o governo Costa, e mudaram todos os secretários. E o novo secretário não quis saber nada, mas nada. Era aquele que faleceu recentemente, Portugal. Portugal nem recebeu, eu fui ao reitor, para que o reitor conseguisse uma audiência. Nem o reitor conseguiu. Ou seja, há uma indiferença total com relação a esse tipo de materiais. Por isso é que é tão importante trabalharmos com as comunidades. Eu acho essencial, básico, fundamental, não tem outra saída. É trabalhar com eles, mostrar como se faz, capacitá-los, dizer o que deve ser feito, e sobretudo, que os sítios arqueológicos, mesmo que eles não sejam o patrimônio deles, que não se sintam ligados patrimonialmente, que saibam de que eles podem ser interessantes preservá-los, conservá-los, porque tem retorno econômico. Por que não? Sim, são beneficiados eles, que estão logo aí do lado. Eles vão conservar. Eles vão conservar. Então, eu acho que os princípios da preservação, como um elemento econômico, não foram ainda detectados pelas pessoas da Bahia, pelos agentes administradores da Bahia. Eu acho isso uma estupidez, simplesmente, uma estupidez, porque se aproveita um recurso cultural, uma manifestação cultural, que em outros países, com menos elementos, digamos, bonitos de serem vistos, visualmente interessantes, podem fazer coisas muito mais beneficiosas para as populações, né? Eu acho que a relação entre... Há uma dissociação, diretamente, entre os elementos arqueológicos e a parte administrativa. Insisto, pode ser que seja eu que não consiga, né? Porque tem pessoas que podem ser mais empreendedores, mais inteligentes na forma de proceder, enfim, mas eu já cansei de reuniões
na Secretaria de Estado da Bahia, lá no CAB, no de turismo, na educação, na de cultura, não aguento mais. É um saco, porque são dias perdidos que você faz lá. E não, depois não dá fruto nenhum. Nenhum. Insisto, foi diferente com o Frederico Mendonça no IPAC. Foram 2 anos de trabalho excelente, fantástico. Inclusive trazendo pessoas do IPAC também envolvidas neste trabalho. Não éramos apenas os arqueólogos. Havia pessoas do IPAC também acompanhando. E uma coisa interessante, por exemplo, a gente não estava determinado não estava aberto, fechados apenas os sítios arqueológicos. Em Wagner, por exemplo, tínhamos uma informação errada de que havia sítios arqueológicos de pintura em Wagner. Quando fomos ver, esses sítios estavam do lado de Lençóis, não de Wagner. Então, criamos o itinerário, fazendo passar um itinerário de Wagner para esses sítios que estavam em Lençóis, não importa, porque Wagner tinha uns casarios, enfim. E, surpreendentemente, descobrimos que Wagner foi fundada por uma missão americana, uma missão da Igreja Presbiteriana, nos anos 20, talvez, do século 20, entre o século 1910 e 1920, aproximadamente. E que foram construindo-se uma série de prédios muito interessantes, com uma arquitetura muito diferente do que nós conhecemos, e que talvez tenha sido já padronizada pela Igreja Presbiteriana, né? E que os moradores criaram um sentimento de pertinência extraordinário, porque são os elementos que provam a fundação da cidade. Então, tem a igreja presbiteriana, o hospital presbiteriano, a sala um memorial para uma das primeiras missionárias que faleceu aí em Wagner, tem escolas abertas, escola de enfermagem, é a primeira escola de enfermagem da Bahia, em Wagner. Os prédios existem ainda. E como houve já alguma destruição por parte de algumas pessoas, eles estavam temendo que isso fosse destruído paulatinamente. Então, nos pediram o que podia ser feito para barrar isso, porque eles sentiam que deviam ser conservados. E nós, então, orientamos para fazer um abaixo-assinado e apresentamos ao IPAC. E o IPAC aprovou o tombamento estadual desses locais onde tem esses edifícios, essas construções presbiterianas. Né? Então, é a primeira vez que se tomba uma igreja que não é católica, que é presbiteriana. Né? Mas, e todo um conjunto de edifícios, né, que são muito bonitos. Mas, então, é a única vez que a gente conseguiu realmente uma atenção, uma sensibilidade especial por um dos administradores públicos. Do resto, nunca mais. Elizabeth. Bom, primeiro eu queria mandar um grande abraço para você. Oh. Elizabeth. Muita saudade de você. Precisa passar essa pandemia para a gente se encontrar de novo. Carlinhos e todo mundo que está aí, muito obrigada, Carlinhos, por trazer o Etchevarne para a gente assim. E queria só completar, Etchevarne, porque eu acho que você tem toda a razão. Era muito mais difícil antigamente a gente trabalhar com o serviço público e trazer a comunidade para entender e trabalhar junto conosco. Eu me lembro um período muito importante aqui do Parque Nacional, que foi quando se começou o parque, né? E tinha muita coisa para preservar aqui, tinha muitos sítios arqueológicos, tudo, e a comunidade não tinha a menor ideia do que era tanta pintura e tanta coisa, sítio, não era nem sítio, era as pinturas dos caboclos, que eles chamavam, e tudo mais. Então, como fazer isso tudo preservar se o hábito, né, era a caça, quer dizer, eles necessitavam caçar para comer, para sobreviver e tudo mais. Então, como fazer
com que eles pudessem preservar o patrimônio, preservar a fauna e a flora do parque. Era muito difícil fazê-los entender que isso tudo era importante, né? Eu me lembro muito bem dessa fase aqui, como era, muito difícil mesmo. Então, a ANIED teve uma boa ideia, que era educar as novas gerações, né? Como se diz, educação patrimonial você faz para a terceira geração, né, do início dos seus trabalhos. E eu lembro quando tinham 700 crianças em 5 escolas no entorno do parque, né? Foi um trabalho muito grande, era maravilhoso fazer parte dele, e a educação patrimonial começou aí. Então, a atividade econômica que foi desenvolvida junto com esse núcleo de apoio à comunidade, que era educação, saúde e uma atividade econômica, é a cerâmica que tem hoje aí, né? A cerâmica Serra da Capivara. Que foi um modo de fazer, não só da cerâmica, mas os cursos de guias que foi dados aqui no início de tudo, era fazer exatamente que a população dependesse da preservação do patrimônio cultural. Então, essa dependência deles para sobreviver hoje é o contrário, né? Eles agora têm que preservar o patrimônio, têm que informar sobre o patrimônio, têm que apresentar a todos os visitantes sobre o patrimônio para poder sobreviver. Então, essa foi a grande saída, a grande jogada, e o trabalho foi focado para esse ponto. Mas é um trabalho imenso, de mais de 40 anos, né, aqui nessa área. Por isso que, como a ANIED sempre diz que não foi um sucesso, que foi tudo horrível, que nada deu certo. Mas deu sim. Deu sim. A gente anda por aqui hoje e vê muita coisa que foi feito e que foi resultado desse trabalho enorme. Mas você muito bom te ver hoje, muito bom ver você aí reclamando do povo todo e mostrando tudo. Maravilha, parabéns. Foi um presente para mim hoje. Obrigado, Elizabeth. Um beijo para ti, querida. Deixa eu ver aqui quem é a próxima pessoa. Rita Maria. Rita Maria, você tem que abrir seu áudio. Desculpa, gente. Boa noite a todos. A minha pergunta para o professor Carlos é relacionada à questão da preservação. Eu já peguei o diálogo acontecendo, não sei se ele abordou, certamente deve ter falado, mas como é que está essa arte rupestre, pouco mais de 2 décadas, né, ou mais ainda, no decorrer, como é que o senhor vê a preservação dessas pinturas hoje? Lembro que fui com o Carlinhos em Jacobina, hein, Carlos Costa? Professor Carlos Isso. Costa. E era muito tenso, era tensa a questão com as pedreiras e tal. Então, eu fiquei pensando nessa questão da preservação dessas pinturas. O senhor falou sobre educação patrimonial. O senhor viu frutos dessa educação patrimonial, com essa questão do livro, que foi feito com as escolas, também com o órgão patrimonial, né? Então, veja só, por parte dos órgãos tradicionais de preservação, são IPAC e IFAM, nada, ou seja, nada foi feito para, em nenhum dos sítios que eu conheço, teve alguma participação esses órgãos que estão dedicados à preservação. Não tem interesse, não tem corpo de profissionais, não tem recursos, enfim. Às vezes, quando a gente faz denúncias, alguns meses depois, muitos meses depois, aparece uma pessoa lá. Mesmo assim, não é efetivo, porque já vimos nós denúncias, apareceu. E outra coisa, às vezes o IFAM é forçado a ir, porque entramos também no Ministério Público. O Ministério Público que força o IFAM a ir até os lugares da denúncia. Então, se chega até essas empresas, se são empresas, né, para controlar o que está acontecendo, mas
a fiscalização posterior, o monitoramento posterior, não existe. Então, as empresas recorrem da multa, se é que colocam multa, falam de que realmente estão agora colocando as coisas em ordem, enfim, tem mil desculpas, mas não vejo nenhuma modificação substancial com relação às empresas, né? Com relação às pessoas, sim vejo. As pessoas mudaram muito já, em alguns lugares onde a gente participa muito permanentemente, eu vejo uma transformação, ou seja, as pessoas que ficam denunciando, que ficam perguntando por que são feitas as coisas, vão na prefeitura, tem uma mudança substancial na atitude, no comportamento das pessoas. Isso, sem dúvida. Não é mais o mesmo. Antigamente era aquela coisa que já falamos, ou seja, era mencionado apenas como pinturas do caboclo, pinturas dos antigos, como se não tivesse nada a ver com eles. Né? Oficializar o quê? Oficializar o quê? Oficializar dessa urgência que a gente tem, sabe? Beth, o áudio. Eles sabem que tem urgência. Tudo bem, não sabia de que se tratava, não se preocupe. Era alguma coisa urgente. O senhor tem alguma coisa a complementar, professor? Acerca dessa pergunta? Em linhas gerais, onde a gente atua permanentemente, há uma mudança de comportamento notável. Isso é tudo. Que é o que me interessa mesmo, que é o mais efetivo para mim. Sim. Obrigada, professor. Professor, nós já estamos chegando no horário de teto da nossa atividade, então a palavra é do senhor, antes de eu finalizar a atividade. Então, aos novos jovens, né, que estão começando, né, desejo muito sucesso, né. Eu me sinto como que aqui na Bahia sempre fui o primeiro a abrir as portas, a lutar, não sei o quê. Enfim, é muito difícil isso. Você já tem um caminho já bastante traçado, né? Fica mais fácil. De modo que eu insto vocês a trabalharem de forma permanente, sem medos e com muito cuidado, com muito rigor nas questões éticas, né? Ou seja, não se confundam, não confundam os caminhos, né? Há uma linha básica a ser seguida e essa corre pelas questões éticas, né? Então, eu acho que com isso vocês podem avançar de forma segura e com ideais, sobre tudo isso, colocar ideais também. Só isso. Perfeito, eu peço que todos abram o áudio e, por favor, aplaudam o professor Etchevarne. Não. Então, professor Etchevarne, mais uma vez, eu agradeço ao senhor. Vocês fecham os áudios para não retornar, para não ficar na gravação. Eu entendo que é sacanagem dizer que eu pega ali. Ricardo. Então, gostaria de agradecer ao professor Etchevarne a presença aqui no Diálogo do Pesquisador, conversando conosco. É sempre muito honroso ter a sua presença aqui, mas, sobretudo, ter a sua presença como nosso professor do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural. Se não fosse pelo senhor, nada disso que hoje o programa estaria acontecendo. Afinal de contas, se você colocar a parte da geração que fez esse programa existir, inclusive o senhor, deriva de uma formação direta contigo. E a gente está seguindo justamente aquele caminho que é o que foi idealizado inicialmente, que é
de ampliar esse leque, não podemos ser só nós. Por isso, o caminho da formação, trazer mais pessoas e ampliar essa possibilidade de crescimento na arqueologia aqui na Bahia, e nada disso seria possível se não tivesse a participação direta e efetiva do senhor. Tá? Então, em nome do programa de pós-graduação em arqueologia, em nome dos professores da comunidade do programa, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a presença de todos. Queria dizer a vocês que esse diálogo com o pesquisador de hoje estará disponível no canal do YouTube do programa de pós-graduação, que é PPGAP UFRB, youtube.com/PPGAP UFRB. Vão lá, se inscrevam, aperte o sininho, dê aquele like maroto e divulguem o nosso canal, porque só assim a gente pode se tornar conhecido, mostrar o nosso trabalho, mostrar a nossa cara, afinal as redes sociais estão aí, e a gente tem que fazer bom uso dele, uso ético, uso comprometido, com conhecimento, e não para fazer bobagem. Se muitos querem para isso, não é o nosso caminho, a gente quer para produzir e promover conhecimento, e é nesse caminho que a gente vai trilhar. Ficamos muito agradecidos e finalizamos então a atividade. Um abraço a todos vocês, e até daqui a 15 dias no outro diálogo com o pesquisador. E amanhã tem live, hein, no Instagram do PPGAP, com André Snardes, da UFMG. Tchau, moçada. Obrigado.